Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 da noite, iniciando o nosso Quem Sabe Pode. E hoje, mais uma vez, com nossa amiga e colega aqui, Débora Dani, né? Exatamente. Boa noite, Dani. Boa noite. É muito bom estar aqui mais uma vez, quinta-feira, às 8. Já vou deixar no meu Instagram para vocês me seguirem. @debora.neuropsi. Me sigam também no YouTube, o meu canal, né? E o Renato, como é sua rede? A minha rede, @renato.valeriano. Gente, quem nunca esqueceu o nome, inclusive? Exatamente. Como é que eu me chamo? Como é que você chama? Instagram, né? A gente entra no do outro, então a gente Exatamente. Outro, a gente não digita lá o nosso todo dia, não, né? Então, @renato.valeriano com 2 L's. E @debora.neuropsi. Isso, muito conteúdo legal. Nós temos alimentado aí as nossas redes, vocês vão gostar muito. E hoje, sem mais delongas, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, necessário para as famílias de modo geral, porque nós vamos falar mais uma vez das mães, mas algo muito específico em relação às mães. As mães são, né, o centro de um núcleo familiar, né, juntamente com o pai. Nós vamos falar sobre a ansiedade das mães. Esse é um tema muito atual e necessário hoje para a gente trabalhar, porque a ansiedade está nas redes, né, principalmente depois do filme Divertidamente, né, Débora, que trouxe à tona essa realidade de sofrimento por causa dessa emoção relativamente nova que a gente tem estudado nos últimos anos e que tem acometido as diversas pessoas, desde da infância até a idade adulta, né? E nesse caso hoje nós vamos falar sobre questões relacionadas ao contexto materno e que geram a ansiedade e provocam, né, várias coisas em relação ao contexto familiar. Então nós vamos começar aqui hoje. Então, Débora, o que a gente pode falar que é a ansiedade? O que significa? Vamos contextualizar aí o pessoal? Vamos lá. Nós somos uma geração ansiosa, né? Estamos numa geração ansiosa, mas nem sempre foi assim. A ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo a um perigo iminente, né? Algo que vem, que surge e que eu preciso de lidar com aquilo ali, né? Mas existe um problema quando a ansiedade, ela não está lá para resolver algo, né? Porque a ansiedade é aquela energia que vem, aí o nosso corpo, ele é irrigado de sangue, a gente precisa, o coração acelera, as mãos ficam ali, né, mais ativas, né? Seja para luta, seja para você correr e resolver alguma coisa, mas em alguns momentos não tem nada para a gente resolver. Em alguns momentos a gente não tem o que fazer, mas o nosso corpo reage com sintomas ansiosos. O nosso corpo reage com ansiedade diante de nada. Mas porque nós estamos alimentando pensamentos ansiosos. Aí é um problema. A ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção meio que inespecífica, né? Ela é até difícil de ser conceituada. A gente vê muito isso na literatura. É uma das características que os autores colocam como sendo uma característica da ansiedade, essa questão inespecífica dela. Porque ela é diferente do medo. Tá aí até uma possibilidade da gente fazer já uma diferenciação conceitual entre a diferença do medo e a ansiedade, né? Sim. Porque o medo já é algo muito mais claro pra gente, né? Diante de um perigo específico, por exemplo, a gente tá passando ali numa rua deserta, a rua tá escura, deserta, a gente não tá vendo ninguém, aí surge uma pessoa do nada no escuro. O nosso corpo imediatamente já reage, libera ali o cortisol no cérebro, né? A amígdala já dá aquela interpretada como algo, né? Uma ameaça ali, e como a Débora falou, o nosso corpo já reage de forma a se preparar para a gente reagir àquele perigo iminente. Diferente da ansiedade. Talvez não seja o medo seja algo mais específico e imediato, né? Diante de uma situação ali que está acontecendo ali no momento. Diferente da ansiedade, que geralmente a ansiedade é mais direcionada para algo que vai acontecer, né, Débora? Geralmente a pessoa que... Porque nós temos tipos de ansiedade, né? Nós temos aquela pessoa que possui um transtorno de ansiedade e nós temos a ansiedade do dia a dia, aquela ansiedade que todos têm.
Mas então, assim, o que a gente pode fazer com a... Posso cortar? Mas então, existem as diferenças entre ansiedade, aquela ansiedade que é um transtorno, e a ansiedade que ela é do dia a dia, aquela que vem todos os dias, né? E o medo, ele está muito presente e muito misturado. Sim. Mas assim como a gente produz o medo, a resposta que vem é a ansiedade. Sim. Porque tem medos que são reais, tem coisas ali que são perigos reais. Mas a maioria da nossa ansiedade, ela é por perigos irreais. Sim. Porque nem o universo está preparado para fazer tudo aquilo ali que a sua mente ansiosa planejou. Sim. Porque o ansioso, ele planeja, né? Ele cria situações, ele cria fatos, ele cria histórias e ele acredita que vai acontecer. Por isso que o seu corpo vai reagindo. Só que essa ansiedade acumulada todos os dias, ela pode nos causar um transtorno maior. É uma tempestade, né? Às vezes a gente pode fazer essa analogia, né? Diante, né? Como a gente falou de um perigo que real, diante de um perigo real, talvez a gente pode caracterizar como medo. Sim. Diante de um perigo futuro ou imaginário, a gente pode talvez caracterizar como ansiedade. Exatamente. E a gente pode também fazer a diferença entre positivo e negativa, né? Porque a positiva, como a Débora falou, essa descarga que o nosso cérebro faz do próprio cortisol e da adrenalina para a gente conseguir se proteger e reagir em determinada situação de perigo. Sim. Essa é uma ansiedade que a gente pode considerar positiva. Necessária. Ela é essencial para nossa sobrevivência, porque a pessoa que não tem ansiedade, ela não tem um pouquinho do medo, é até perigoso. Sim. Não é? Mas o problema é quando o ansioso ele vai produzindo medo e ansiedade, né? E uma das características é que o ansioso nunca vive hoje. Ou ele está vivendo o passado, né? E aí remoendo o passado, coisas que aconteceram, ou ele está no futuro. Sim. Né? Ele nunca está no presente. Por isso que hoje tantas técnicas de meditação, né? Para você se conectar ao momento presente. O mindfulness, né? Isso. Mindfulness. Essa palavra é difícil, mas é difícil, mas é super simples, né? Isso. Que nada mais é do que você se conectar com o momento presente. Sim. Né? Você vai tomar um café, então para, respira, olha pro café, sente. Sim. Né? Isso é se conectar, são pequenas ações, pequenas atitudes que a gente faz pra gente parar com essa mente que tá um turbilhão a milhão por hora e falar assim, peraí, eu estou aqui, então eu vou me conectar com quem está comigo. O mundo tá nos levando, né, a viver o amanhã. Exatamente. E nessa tentativa absurda e até não saudável, né? A gente acaba perdendo o presente. Coisas que acontecem no dia a dia da gente. Exatamente. A gente está tão preocupado com o nosso filho se tornar um adulto bem-sucedido, um adulto saudável, que tenha projetos, sonhos realizados, que a gente esquece de viver a criança hoje. Exatamente. Né? A gente viver momentos importantes com ele ali no dia a dia, etc. Né? No caso das mães, por exemplo. Então a gente foca tanto no que vai acontecer que a gente perde desse presente, né? De viver esse agora. Você falou e eu me lembrei daquele filme Clique. Lembra? Clique. Né? Que vai só clicando, porque esse momento tá ruim, então vou passar ele rapidinho para chegar ao próximo. Só que nessa você vai se acostumando. Isso ali é um exemplo de ansiedade muito bacana. Né? Porque você vai acostumando a passar o tempo. Para que chegue um momento bom, só que ele nunca vai chegar. Porque os momentos bons estão misturados no nosso dia a dia. Né? Eles vão acontecendo junto com o dia a dia. Então, se a gente fica naquela ansiedade de passar, mas é um desafio, a gente está falando aqui, mas é um desafio para todos nós. Sim. A gente falou aí um pouco, né? A gente introduziu como que funciona, né? Ansiedade no cérebro, né? Que se descarga do cortisol naquele sistema. É até bom as pessoas falarem, talvez não seja o objetivo, que a maioria não seja neurocientista, mas é bom fazer esse apanhado geral para as pessoas entenderem um pouco como funciona, né? A gente tem ali um sistema que chama sistema límbico, que é tipo o núcleo do nosso cérebro, né? É um lugar mais escondidinho, né? Tá bem protegido. É como se fosse um caroço, né? De um abacate, né? O cérebro fosse um abacate, aquele caroço central ali do abacate fosse o sistema límbico, que é formado pela amígdala, hipotálamo. Enfim, quando a ansiedade vem, né? Esses perigos iminentes ou esses pensamentos de preocupação,
o cérebro dispara o cortisol, que é um hormônio do estresse, nesse sistema. A amígdala ela interpreta aquilo ali como algo ruim, manda para o hipotálamo envia para o resto do corpo. Aí o resto do corpo gera adrenalina para ele se preparar para agir de forma a se proteger daquele perigo. Aí, o que a gente pode ver como sinal do nosso corpo, Débora? Desse processo todo ali do sistema límbico trabalhando. Então, como que o corpo reage? E aí cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Tem pessoas que ficam com as mãos suadas, o coração disparado, né? Tem pessoas que acham que estão infartando, porque o corpo está respondendo. Taquicardia, né? O coração começa a acelerar. E de fato é uma descarga muito grande, né? Porque aquela energia, ela não vem à toa. Sim. Ela vem para você gastar para resolver um problema. Só que às vezes não tem um problema real. E aquela energia, ela vai se acumulando. Sim. E o seu corpo, ele entra num estado de estresse, porque tanta descarga, mas você não gasta aquela energia, porque você não vai lutar, você não tem um problema real para resolver. Como se fosse um reservatório, né? Aí até o ponto de muitas vezes acontece a pessoa explodir, né? Sim, aí vem as famosas crises de ansiedade, né? Você está num local comum e você começa a ter sintomas de ansiedade sem saber por quê. Mas não aconteceu nada. Sim. Aconteceu. Tem algum gatilho ali, tem alguma coisinha pequena que aconteceu e você nem tá percebendo, né? Porque tá tão acelerado. Só o fato de você, da respiração começar a acelerar, já aumenta muito a liberação do cortisol ali no sistema límbico, né? Então, a importância... Depois a gente vai falar de estratégia de controle da ansiedade. Porque a gente já entrou nesse assunto, né? E aí já é bacana a gente pensar nisso. Se o corpo reage dessa forma, como é que eu vou responder a isso que veio? Eu preciso de enganar meu cérebro, né? Porque não está acontecendo nada de fato. Aquela energia vai ficar acumulada. Eu estou em crise de ansiedade. O que é que eu faço? Preciso de respirar. Né? Se o meu corpo está percebendo que eu estou agitada, eu preciso de contar para ele o contrário. Tá tudo bem. Né? Então, como que eu conto isso? Com os exercícios de respiração. Eu preciso de estimular a minha respiração de quando eu estou dormindo. Né? E aí eu vou para aquela respiração do diafragma, né? Que você puxa com calma, solta. Aquela de quando a gente está dormindo mesmo, que levanta a barriga e desce. E aí você respira uma vez. Segura um pouco, solta aquela coisa, até você perceber que o seu corpo acalmou, né? Para trazer aquele efeito de alívio. Isso é primordial. As pessoas acham muitas vezes bobagem quando algum psicólogo, algum neurocientista ou psiquiatra fala de respiração. Parece uma bobagem, gente, mas a respiração talvez seja hoje uma das principais técnicas de controle da ansiedade. Né? A gente falou sobre o mindfulness. O mindfulness é baseado também na respiração, né? Nesse controle, concentração, com foco no presente, que é totalmente baseado no controle respiratório. Como a Débora falou, da respiração diafragmática também. Então não é uma bobagem, não é papo de coach, não é papo de instrutor de yoga, com todo respeito aos instrutores de yoga. A gente está exatamente falando sobre isso, a importância dessa meditação, dessa consciência corporal para você conseguir se concentrar no presente e reduzir essa liberação do cortisol no sistema límbico. Né? Então, a primeira coisa é respirar, se acalmar e depois se acolher. Né? Assim como nós, adultos, fazemos com as crianças, que é tirá-la daquele ambiente, acolher e acalmar, nós precisamos treinar de fazer isso com a gente também. Peraí, deixa eu ir para um lugar mais calmo. É o que a gente chama de autorregulação, né? Autorregulação, né? De aceitação emocional, de você se pegar, se regular, se levar para um lugar mais tranquilo, cuidar de você, deixar aquilo passar, entender o momento, porque senão a gente vai ficar nesse turbilhão. E isso passa muito pelo autoconhecimento, né? Autoconhecimento até no sentido de autopercepção, de entender que algo está acontecendo comigo naquele momento. O que está acontecendo comigo naquele momento? Eu comecei a suar, comecei a ficar, né, com taquicardia, meu coração começou a acelerar, eu fiquei ofegante, comecei a transpirar, minha atenção começou a ficar difusa. Então, eu me perceber naquele momento ansioso, saber que é aquilo que está acontecendo e começar a controlar aquilo
de que forma? Primeira coisa, aquilo que está sob seu controle, que é a sua ansiedade. Sim. Às vezes você não vai ter controle sobre ali as variáveis externas, mas você vai ter controle sobre você. Então, a primeira coisa, foca na sua respiração, começa a pensar de forma mais calma, porque o pensamento também fica muito acelerado, né, Débora? Nesse momento. Então, a gente começa a não ser assertivo na nossa resposta comportamental. Exatamente. Então, a necessidade desse controle presente para você conseguir ser mais assertivo na sua resposta comportamental. Exatamente. Porque você dominando a situação, você consegue agir de forma mais intencional. Porque na confusão alimentar, a gente começa a ser simplesmente instintivo. Exatamente. Só responder ali, como a gente falou do medo, né? Da luta e fuga. Pula um animal em cima de mim, eu vou lutar contra ele. Mas não nesse caso, né? Aí, então, a gente consegue planejar o nosso comportamento para que a gente consiga ter mais controle ali situacional, né? Exatamente. Então, assim, vamos agora para um estudo de caso? Vamos pensar numa história? Começar a direcionar agora que a gente contextualizou a ansiedade, como que ela funciona. A Dani vai começar a falar aqui para a gente estudo de caso, contextualizar em relação a vida das mães em si, né? Sim, eu pensei numa história, né? E aí nós reunimos histórias que nós ouvimos no consultório, sim, né? Coisas que acontecem no real, mas não vou contar a história de uma pessoa real. É uma história mesmo que eu pensei, né? Que é a história de uma mãe que ela é convidada para ir a uma festa no próximo final de semana. E aí ela tem filhos, né? E um dos seus filhos é aquela criança mais agitada, aquela criança exploradora, aquela criança que gosta de ver com as mãos, sabe? Sim. Que gosta de pegar, que gosta de tocar. Então, esse é o filho dela. Vou chamá-la de Ana, e a criança de João, tá? E a Ana sabe que o seu filho é essa criança, que ele gosta de ver com as mãos, é explorador, ele vai subir nas coisas, ele vai tocar, ele vai conversar, ele vai bagunçar. E aí a Ana começa a pensar assim, e se eu for nessa festa e o meu filho começar a bagunçar? O que eu vou fazer? Sim. E aí passa o tempo, ela começa a alimentar aqueles pensamentos. E se eu for na festa e as pessoas começarem a reparar que ele é assim? E começa a alimentar aquelas coisas, né? Ela vai dando alimento para esse pensamento, que é um pensamento ansioso. E se meu filho derrubar a decoração? E se meu filho fizer algo que não tá bacana? Se ele comer de forma errada, o que eu vou fazer? E aí passa a semana inteira, quando chega na sexta-feira, na véspera do aniversário, o que ela faz? Ela desmarca. Ela avisa pro dono da festa assim, olha, meu filho tá com sintoma de Covid. Não vou poder ir. Inventa uma história. Inventa uma história e amarra bem. Porque pensa, se uma pessoa tá com sintoma de Covid, ela não pode ir. Sim. Depois não vai falar assim, não era Covid, posso ir. Não. O ansioso, ele faz isso, ele amarra bem as suas coisas para justificar o seu medo, a sua ansiedade, né? E aí a gente fica pensando, né? Qual a chance real daquela criança fazer todas aquelas coisas, né? A gente começa a questionar os pensamentos. Quando eu atendo no consultório uma pessoa ansiosa, primeiro eu deixo ela falar tudo, que ela vai despejar um monte de coisas, ela não dá conta nem de me ouvir. Então eu deixo ela falar. E depois eu começo a questionar os pensamentos. Tá, mas qual a chance real disso acontecer? Né? E vamos pensar, se a pessoa te convidou, ela conhece o seu filho. Hoje as festas são muito restritas, né? Então ninguém sai convidando assim pessoas aleatórias. Se você foi convidado, as pessoas sabiam que o seu filho é assim. Será que eles não queriam mesmo a sua presença? Né? E se seu filho for e fizer isso, qual que é o pior que pode acontecer? E aí a gente começa a questionar os pensamentos para a pessoa voltar um pouco para a realidade e entender que ela está produzindo medo, ela está produzindo ansiedade e pode ser que nada daquilo aconteça. Mas o que de fato vai acontecer é que se ela continuar desmarcando situações por conta dos pensamentos ansiosos, pode ser que ao longo do tempo ela vai se sentir sozinha, vai sentir que as pessoas não se importam com ela porque não a convidam mais, mas quando convida ela desmarca. Então, assim,
é só uma história pra gente entender, né? Mas tem tanta coisa aí. Muitas coisas, né, que a gente pode pensar a partir disso. Muita coisa. Né? E aí vamos pensar naquela criança, né, que talvez seja uma criança atípica, né? O que é criança atípica? É aquela criança que tem algum transtorno, né? Algo assim que todos sabem, ou às vezes ninguém sabe, mas a mãe não quer que aquela criança apareça, né? E aquilo ali a mãe vai ficando muito ansiosa, vai criando pensamentos ansiosos e tem um prejuízo na socialização, tanto da criança quanto da mãe, porque ela para de conviver. Né? Eu tive uma mãe que uma vez me contou que na hora do parabéns era uma hora muito difícil, porque a criança queria ficar lá bem pertinho, ela queria colocar a mão no bolo, e aí ela parou. Quando chegava a hora do parabéns, ela ia embora com a criança. Nossa. Então pensa a frustração da criança de entender que eu sou a criança que vai embora na hora dos parabéns, porque eu sou inadequada, né? E claro que a mãe percebe e sente isso, mas ela talvez não tenha aquele controle, né? Então, assim, para não lidar com o que vai gerar, ela prefere lidar com o alívio que desmarcar pode causar, né? Porque ela tem um alívio quando ela desmarca e pensa assim, eu não vou ter que conviver com isso, eu não vou ter que entrar em contato com essas coisas. Mas a maioria dessas coisas talvez nem são reais, é uma produção de medo e de ansiedade, né? Então a gente precisa de estar atento a essas coisas. Né? Tem muitas coisas dentro dessa história que a gente pode abordar, né? Primeira coisa que eu vejo é a questão do poder dos nossos pensamentos, né? Parece aquela coisa também de física quântica, né? Que, o poder do pensamento, vamos pensar positivo. Parece uma bobagem, mas os estudos de neuroimagem já têm demonstrado nos últimos anos a importância de você pensar coisas boas e positivas em relação a si mesmo. E o quanto você alimenta esses pensamentos vai fazer diferença, né, no seu comportamento de forma geral. E às vezes a gente acha que pensar positivo é pensar assim, eu vou pensar positivo. Não é isso. Não. Mas é pensar dentro da realidade. É um pensamento mais realista. Mais realista. Vamos trabalhar com a realidade? Sim. Né? E se seu filho realmente for e derrubar a decoração? Vai ser um caos? Vai atrapalhar a festa? Vai acabar o aniversário? Tudo bem, a gente pega, levanta e põe no lugar, tá tudo bem. Né? Se essa criança é uma criança atípica, é uma criança exploradora, né? A família sabe disso. Se a família convidou, a família está esperando por essa criança. Né? A família provavelmente adaptou alguma coisa, o que tinha de quebrar já colocou no alto, porque já sabe. Né? Então, assim, a gente precisa de talvez relaxar um pouco. Relaxar no sentido de, tá tudo bem. Tá tudo bem também se acontecer uma dessas coisas aqui que eu planejei, né? Isso é comprovado, como eu disse, em neuroimagem, gente. Nesse caso ali, a mãe ela começou a ter pensamentos na hora que ela recebeu o convite para a festa. Ai, meu Deus, como que vai ser essa festa? O que meu filho vai fazer? Ou seja, ela começou a ter esses pensamentos. Esses pensamentos, eles são simulados por um grande simulador que você tem no cérebro, que é o córtex pré-frontal. A gente falou ali do sistema límbico, que é essa parte central do cérebro. A parte que que contorna o sistema límbico é o córtex. E nessa região anterior, a gente chama de córtex pré-frontal. Essa região é como se fosse um grande simulador do nosso cérebro de pensamentos bons ou ruins. É o nosso diferencial em relação aos outros mamíferos, né, Débora? Sim. Mas só que esse córtex pré-frontal, ele pensa tanto coisas boas quanto coisas ruins. Ele simula, naquela situação ali que a mãe recebeu o convite, a mãe, ela começou a pensar pensamentos ruins, até catastróficos, né? Ele vai destruir a decoração da festa. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar dele? Eu vou ficar constrangida? Será que ele vai ser ridicularizado? Então, ali o córtex pré-frontal começou a simular essas coisas ruins, liberando mais cortisol ali. Só que quando a pessoa, no caso a mãe, começa a ter pensamentos um pouco mais realistas, como a Débora falou, o córtex pré-frontal começa a controlar, de certa forma, essa liberação ali do cortisol. Então, a mãe começa a ficar um pouco menos ansiosa. Exatamente. Começa a pensar, né? Mas as crianças... Qualquer criança pode deixar cair um objeto ali da festa. Não necessariamente. Meu filho, ele vai estar perto de mim, então qualquer coisa eu consigo controlar. Enfim, você começando a pensar
questões e pensamentos mais realistas, você consegue diminuir esse nível de ansiedade ali e aumentar o controle do córtex pré-frontal sobre, no caso, ali o sistema límbico. Então, a gente precisa começar a exercitar, começar a questionar, é o que a gente chama na terapia, né? Principalmente terapia cognitivo-comportamental. Sim. A gente faz ali questionamentos socráticos, né? Começa a pensar realisticamente sobre as situações para que a gente consiga ter um controle maior sobre a situação. Então a gente pode começar a falar um pouco sobre isso, né, Débora? Sobre quais tipos de pensamentos que as mães geralmente têm. A gente pode falar situações práticas como essa, né? Uhum. Os principais medos e ansiedades das mães e como que a gente pode trabalhar isso, ajudar elas de alguma forma. Hoje em dia, os pensamentos, né, principais das mães, a principal preocupação, será que o meu filho ele está se desenvolvendo dentro do esperado? Sim. Né? Talvez ele não está aprendendo bem esse ano. Talvez Sim. esse ano na escola não está bom. Sim. Aí a mãe já começa a criar fantasia. Será que o meu filho está dentro do esperado? Será que ele não vai desenvolver? Será que ele tem algum transtorno? Será que ele tem algum transtorno? Sim. Né? Será que ele está adequado? Será que ele está andando, está dentro do tempo esperado? Será que ele vai falar na hora certa? E por mais que seja uma preocupação, que seja aceitável e esperada, porque são mães, mas tem algo ali que pode ter um prejuízo, porque pode estar além, pode ser um pensamento, né? E você começar a produzir na criança sintomas, Sim. não é? Também de estresse, de ansiedade, porque a criança pega tudo, né? Ela pega no ar. Sim. Tem gente que fala que elas são como esponjinhas. esponjas. E às vezes sim, porque a criança começa a captar essa ansiedade que vem dos pais, né? E ter comportamentos ansiosos também. Porque se o adulto não sabe se regular, como que a gente vai esperar que a criança faça isso sozinha, né? Então, é muito importante, né? Seja mãe, seja pai, pode falar. Não. A gente chama isso de distorções cognitivas, né? As pessoas, de modo geral, elas têm pensamentos equivocados que não são realistas, ou seja, que são exagerados muitas vezes, ou que não têm evidências muito práticas e objetivas, e elas começam a criar na cabeça delas fantasias em relação àquilo. Por exemplo, uma mãe pode pensar assim, assiste um jornal, e uma criança lá de 2, 3 anos caiu na piscina e se afogou. Aí uma mãe começa a imaginar que o seu filho, todo lugar que ele vai, que tem uma piscina, ele pode se afogar e morrer. Isso é uma generalização. Uma criança, um fato que aconteceu com uma criança de um episódio que ela viu de um jornal, foi suficiente para ela fantasiar na cabeça dela essa generalização de que o filho dela vai poder se afogar em qualquer situação que ele estiver perto de uma piscina. E esquece de pensar mais realisticamente de que ela ou o pai vão estar perto da criança, tem outros adultos ali próximos que vão poder vigiar a criança, enfim. Muitas vezes a própria criança já sabe nadar, mas mesmo assim a mãe tem aquele medo. Não que não tenhamos, né, gente? Não vamos ser hipócritas, vamos falar, eu tenho meus filhos, a Débora tem os dela. Todos nós temos as nossas preocupações diárias. Mas o negócio é essa questão, a gente trazer de forma mais realista essa questão para o nosso dia a dia. Então, quais outros pensamentos que a gente pode falar que pode acontecer? Que dentro de uma distorção cognitiva que você disse aí, também tem a catastrofização. Que é o quê? Pensar somente coisas negativas e projetar somente fatos negativos para o futuro. De forma exagerada, né? De forma exagerada, de forma negativa. Fazer previsões somente negativas sobre o futuro. Sim. Meu filho não está aprendendo hoje, Nossa. Nunca mais ele vai aprender. Ele vai ter um péssimo emprego, não vai passar na faculdade. Não, ele não vai ser ninguém na vida, porque ele não está conseguindo aprender. Né? Sendo que pequenos ajustes podem ser feitos, pequenos estímulos, e a criança deslanchar. Né? Mas se a mãe, qual que é o perigo da mãe manter um pensamento ansioso, catastrófico, generalista, né, ruim, com previsões ruins? Porque ela vai deixar de acreditar nessa criança. Tem muitas crianças que eu atendo, e algumas com dificuldades reais mesmo. E aí eu falo com ela assim: nossa, você é a criança mais inteligente que já veio aqui. Nossa, e aí eu vou fazendo um estímulo, sabe? Como que aquela criança reage bem?
reage super bem, porque essa semana mesmo eu estava atendendo, falei, você é o menino mais inteligente que já veio. Você sabia que você é inteligente? Não sabia. E ele tem sérios problemas emocionais. E aí, aquilo começou a motivá-lo e ele foi melhorando o desempenho nas atividades. E eu falei, tá vendo qual que é o poder do incentivo? Sim. Então, se você é uma mãe ou um pai, né, seja quem for, que está fazendo apenas previsões negativas, você tende a condicionar aquela criança a isso. Né, e não acreditar. Às vezes é ter fé mesmo, né? Sim. Porque às vezes existe uma dificuldade. Sim. Mas vamos acreditar, vamos fazer previsões melhores, não é? Para que resultados melhores aconteçam. E uma coisa que eu queria falar é até para tirar esse peso sobre as mães, sabe? Muitas vezes você tem esse pensamento, esse tipo de crença hoje e esse tipo de raciocínio porque você muitas vezes esse raciocínio foi desenvolvido durante a sua vida, até mesmo na sua infância, né? Sim, pelos nossos pais. Padrão, né? O padrão foi construído desde a infância, né? Às vezes a sua própria mãe, ela morria de medo de tudo e começou, né? E começou a te influenciar de alguma forma. Ah, não passa em lugar escuro não, porque é perigoso. Ah, se você for na piscina, você vai acabar afogando. Então aquilo começou a ser internalizado e você está só reproduzindo o padrão que você foi ensinado pelos seus pais. Sem questionar, né? Sem pensar. E talvez se é aquela mãe que se exclui, talvez não tem contato com outras mães, ela não percebe nem que ela está fazendo isso. Sim. Porque, às vezes, quando a gente está no grupo de mães, as outras vão nos ajudando, né? Elas falam assim, nossa, mas você não está exagerando, não? Né? Mas se é uma mãe que talvez está mais reclusa em casa, que tem já o hábito de ficar mais em casa, sem muito convívio social, até porque talvez o filho seja uma criança difícil, então ela não tem essa troca com outros pais. Então não tem ninguém para falar para ela assim, aqui, calma, fica menos, né? Pode acalmar um pouco, não é para tanto. Né? Sim, né? Então acredito que nós estamos falando para todas as mães, mas também para essas, né? Que não tem talvez ali uma troca. E essa troca que é tão importante. Sim. Né? E uma coisa que eu pensei aqui sobre isso é exatamente um ciclo, gente. Os nossos pais, eles nos ensinaram, criaram padrões em nós, padrões emocionais, que hoje afetam a nossa vida de forma geral, tanto emocional quanto comportamental. Nós estamos criando os padrões emocionais dos nossos filhos. Exatamente. E os nossos filhos vão criar dos filhos deles. Exatamente. Então, esse ciclo precisa ser compreendido e, em alguns casos, quebrado, né, em relação a coisas negativas, né? Muitas vezes nós criamos ali esquemas negativos, né, esquemas emocionais, comportamentais negativos nos nossos filhos, assim como os nossos pais criaram. Por exemplo, uma mãe que, esse próprio estudo de caso que a Débora trouxe, né? Uma mãe que tem medo do filho não se adequar a um determinado convívio social. Ela começa a desenvolver ali padrões muito elevados para o filho dela, começa a cobrar, começa a tolir ele ali, cortar questões ali comportamentais dele, e o filho começa a ficar angustiado e ansioso para começar a se adequar a esse contexto que a mãe criou para ele. Por exemplo, eu tenho que ser polido, eu não posso fazer isso, eu não posso brincar, não posso subir na cadeira, não posso fazer isso. E ali começa a gerar ali um padrão emocional de uma criança que tem padrões inflexíveis, que começa a se tornar muitas vezes perfeccionista em excesso, começa a se autodepreciar, muitas vezes tentar o tempo inteiro se encaixar. Aí você já começa a ver ela na vida adulta, ali o tempo todo tentando se adequar, né? Enfim, coisas desse tipo, né? Exatamente, né? Então, eu acho que é um assunto que nós temos aqui muitas coisas, né? Para falar, né? Mas eu sei que nosso tempo aqui é pequenininho, não dá para falar tudo, mas acho que o principal da gente deixar de mensagem para as mães
é disso, de talvez diminuir um pouco a expectativa, né? Diminuir um pouco da ansiedade. O seu filho não é perfeito, Sim. calma, não é. Ninguém é, nós não somos, né? Os filhos de ninguém é perfeito, né? Às vezes espera-se que, o filho de fulano de tal vai ser bom, né? O filho de pessoas de referência. Não, não existe isso. Crianças são crianças. Sim. E mães estão desenvolvendo o seu papel. Né? E é isso. A ansiedade, quando ela é exagerada, ela pode atrapalhar. As mães, elas começam a se apropriar desse lugar, né, que a gente falou em outro episódio da mãe perfeita, Sim. né, e se apropriar de uma onipotência muitas vezes que elas não têm. Exatamente. E isso gera uma fragilidade muito grande, porque você quer ter controle de tudo e quer direcionar para o futuro, que seu filho, sua vida, a família de vocês funcione bem, mas nesse caminho você percebe que você não consegue fazer tudo, se sente vulnerável e que vem essa ansiedade, né? De não conseguir ter controle de tudo. Então, assim, de forma prática, dando orientações e estratégias para as mães fazerem diferente. A gente já falou do mindfulness, né? Que é essa questão do controle ali do aqui e agora, da respiração, tentar controlar. Uma estratégia que a gente usa em terapia também é a questão da reestruturação cognitiva, né? Que a gente começar a escrever, né? Que a Débora estava falando, começar a pensar mais realisticamente. Faz um exercício prático e pega um caderninho, né? Uma agenda, começa a escrever, por exemplo, a situação, ir a uma festinha de aniversário. Qual que é o sentimento que me trouxe ao receber aquele convite? O que eu pensei quando eu recebi aquele convite? E começa ali, porque quando você visualiza ali escrito, né, Débora? Exatamente. A gente tem mais controle. No papel, né? O mundo interno, Sim. ele se materializa ali no papel, fica mais fácil controlável, de enxergar. Mais controlável. E você começa a nomear, olha, não, isso aqui não é tão né? Começa a questionar. Isso aqui tá exagerado, né? Exatamente. Ou isso aqui dá pra adaptar melhor. Né? É um exercício simples. Simples, né? Mas eficaz. Provado, comprovado, né? Os estudos dizem que, né, todas essas técnicas que a gente falou, de respiração, mindfulness, reestruturação cognitiva, questionamento, né, do pensamento, da veracidade do pensamento, essa técnica aqui que eu acabei de citar mesmo, de escrever, né, da reestruturação cognitiva, escrever e nomear sentimentos, pensamentos e questioná-los, são coisas que podem reduzir significativamente a sua ansiedade. Exatamente. E no mais, a gente começar a trazer pensamentos mais realistas e positivos em relação às diversas situações, como a própria Débora falou. Porque pensando de forma mais positiva, a gente dá mais munição para o nosso córtex pré-frontal, para ele conseguir controlar ali o nosso estresse nesses momentos de ansiedade. Sim, e não tem outra. Começou a ficar ansiosa, respira, se acolhe e questiona na mesma hora os pensamentos. Espera aí, o que eu estou pensando? Tá dentro da realidade? Estou exagerando? Né? Eu estou criando apenas previsões negativas para o futuro? Sim. Se estou, então deixa eu adaptar. Peraí, deixa eu regular aqui. Né? E vai regulando até você se acalmar e pensar mais. Não é nem. Quando a gente fala pensar positivo, parece que é uma coisa, pensamento positivo. Não é. Mas é pensar dentro da realidade e se projetar de forma mais positiva. Sim. Sem projeções negativas. Sim. Né? Porque quando você pensa. Tem esses pensamentos mais objetivos, talvez não seja a palavra, mais realista e objetivo, você começa a pensar comportamentos mais adequados àquela situação. Ou seja, você não vai reagir ao momento. Eu recebi o convite para a festa, não, meu filho, vai dar tudo errado na festa, então eu já vou recusar o convite. Não. Eu paro para pensar e falo, não, a gente pode ir sim à festa, né? Enfim, você pode agir de forma mais intencional. Exatamente. Né? Então, é isso, né? Muitas coisas, né? Coisas. E em relação a próprias mães, né, pra gente finalizar, uma dica, se eu pudesse dar uma dica também final, as mães, elas não são o único ator, atriz ali no contexto familiar, né, Débora?
Eu vejo que as mães muitas vezes se apropriam desse lugar de faz tudo, de controlar tudo, de cuidar de tudo, da casa. Ai, tá tudo errado aqui na casa hoje. Ai, será que eu não vou conseguir chegar para levar os meninos na escola? É aniversário da minha filha, é não sei o quê. Mas você esquece que tem outros atores envolvidos ali também. Os seus próprios filhos, dependendo da idade deles, eles têm uma maturidade que é suficiente para conseguir colaborar ali naquele contexto, para ajudar a diminuir esse nível de ansiedade, ser o próprio marido. Às vezes as mães, eu sou pai, eu percebo que às vezes as mães elas subestimam a capacidade masculina de ter essa visão holística ali, global da situação e ajudar, né? Colaborar. Mas você tem que tentar confiar mais no homem que você escolheu para partilhar a sua vida. Tanto assim, né? Dá um voto de confiança. Dá um voto de confiança. Fé, tudo bem que muitos, né? Enfim, não posso falar, né? Que muitos deixam a desejar, infelizmente, né? Mas, exatamente, eles às vezes não conseguem fazer porque eles não têm o treino suficiente, porque você muitas vezes não deixa eles fazerem. Então, deixe o seu marido, seus filhos também colaborarem ali no contexto. Você vai ver como que o seu nível de ansiedade pode diminuir, né? Pode, certamente. E precisa. E precisa. Né? Precisa porque às vezes não tem ninguém real ali cobrando nada, não tem ninguém fazendo isso. Mas é a própria expectativa, né? De ser. E aí nós já falamos disso. Ninguém faz como eu. Ninguém é bom o suficiente. Não, Só eu que vou olhar os meninos. Ninguém olha os meninos como eu. Exatamente. Né? Aquela história. Mas muito bacana, muito obrigada. Muito bom, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Meu chocolate você trouxe. Aqui, gente, o cookie, que delícia. Esse cookie é muito especial, tá, gente? Não é qualquer cookie. Vou deixar aqui. Então, gente, estamos encerrando aqui mais um episódio nosso Quem Sabe Pode. Esse tema muito relevante, né? E atual da ansiedade. Claro que a gente poderia ficar aqui horas, poderia dar um podcast de 3 horas, fácil. Esse assunto provavelmente vai voltar, né? Porque a ansiedade, ela perpassa em muitos assuntos. Sim. A ansiedade, ela nos afeta em várias coisas, então vai voltar. Porque, inclusive, a gente falou, assim, a gente citou algumas coisas, né? A gente falou de 2 tipos de distorções cognitivas, a catastrofização e a generalização. São mais de 12, né, pensamento, né, distorções. A gente falou aqui de uns 2 tipos de esquema, que é a vulnerabilidade ao dano e padrões inflexíveis, que são esquemas e padrões negativos que a ansiedade da mãe pode causar no filho, e são 18 esquemas. Então, assim, a gente tem muito assunto que a gente vai trazer, como a Débora falou, em outras oportunidades, né? E também a necessidade, né? A importância de fazer terapia. Sim. Né? Vamos deixar aqui. Sim. Não é uma propaganda, viu? De venha fazer terapia comigo. Sim. Não é isso. Mas tem a sua terapia, tem o seu lugar onde você pode falar sobre isso. Tem um profissional que pode te acolher nisso, pode te ajudar a fazer esses exercícios que o Renato falou aqui. Tem um profissional capacitado, então tenha um psicólogo para chamar de seu, né? Tenha um espaço para chamar de seu, para que você tenha onde ser acolhida, né? E para que você tenha um crescimento. Muitas vezes você tentou de várias formas. Você tentou sozinha, né? Controlar sua própria ansiedade, fazer diferente na sua casa. Você tentou só estudando, né? Pegando dicas ali da internet, que são positivas, né? Como aqui o nosso podcast, uma oportunidade de você conhecer. Muitas vezes um amigo ou amiga te ajudou, mas talvez não foi suficiente. Talvez você precise de alguém mais preparado tecnicamente para te ajudar e caminhar junto com você nesse processo de desenvolvimento e de melhora mesmo, né? Então, o direcionamento de um profissional especialista é muito mais eficaz. Você, às vezes, pode levar uma vida inteira. Com um profissional, você pode ser muito mais assertivo no seu tempo e eficácia ali, né? De autorregulação e de melhoria mesmo, né? Da sua qualidade de vida. Então, é isso. Estamos encerrando aqui. Mais uma vez, siga a gente nas nossas redes sociais. Meu Instagram é o @renato.valeriano. O meu é @debora.neuropsi.
E já manda pra gente no direct também as suas mensagens, acompanha nosso conteúdo, dê sugestões pra gente de temas aqui pertinentes para vocês, que vocês achem legal, que vocês queiram discutir com a gente. E é isso. Siga a gente aqui no canal, ativa as notificações e até a próxima semana com o nosso Quem Sabe Pode. Tchau, tchau. Tchau.